Deus, porque diante da grandeza, da soberania e do poder de Deus, o ser humano não é nada. Apenas um ser humano que foi buscado no meio de uma multidão e Deus conseguiu enxergar alguma coisa em mim e em você. Por isso que nós estamos aqui. Embora possam falar totalmente ao contrário sobre você. Se você se vê diminuído, Deus te vê gigante, porque Ele colocou algo dele dentro de ti, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Deus é bom. E aonde estão aqueles que vão jubilar no ano de 2023? Amém? Glória a Deus, que isso não seja só aqui, queridos, mas seja onde você estiver. O júbilo não é na igreja. O júbilo é onde você enfrentar as batalhas. E você vai ver a vitória vindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu estava aqui enquanto os irmãos estavam louvando ao Senhor. E eu cumprimentando os irmãos que estavam aqui, que faz tempo que eu não os vejo. Quem não me conhece, eu sou o pastor João. Eu não sou estranho, eu sou filho dessa casa. O pastor Nizuzi me aturou aqui desde 98 até 2015. Foi quando eu saí daqui e fui para a igreja lá no Ferryboat, trabalhar lá, ministrar a palavra do Senhor lá, com a graça do Senhor. E por isso estava revendo alguns irmãos que faz tempo que eu não via, né? Eu já vim aqui outras vezes, mas não encontrei. O símbolo disso é o Raimundo, que eu encontrei hoje aqui. Fiquei muito feliz de vê-lo. Dei um abraço gostoso nele, né? Quanta história nós temos aqui, né, Raimundão? Quanta história de luta, mas também muitas vitórias, né? E eu não me aguentei, amados, porque são muitas coisas que nós vivemos aqui, muitas, não são poucas. E diante de todas as coisas que nós vivemos, lutas, guerras gigantes, sabe, falando mal da gente, mas nós estamos aqui, estamos de pé. Amém? Muitas histórias. Esse lugar não era assim, esse lugar era totalmente contrário. Nós chegamos aqui, isso aqui era um mercado. Eu sei que você já ouviu falar sobre isso, mas chegamos aqui como 3 malucos, 3 doidos, 3 meio apilolados da cabeça, que precisavam arrumar um espaço maior para trazer uma igreja que estava lá na rua Tambaú, onde tinha mais ou menos 100 pessoas, mas não cabia mais ninguém. E de repente passamos aqui e vimos esse lugar com a placa de aluga-se, onde era um mercado, uma adega, não sei, lembra disso, né, pastor? E nós falamos com o pastor Nizuzi, e esse nós foi eu, o pastor Nizuzi e o pastor Mesquita. Viemos aqui, chamamos o proprietário, olhamos tudo e nós decidimos, vamos ficar com esse negócio. E a igreja que estava junto conosco, eu era tesoureiro naquela época, e quando chegamos aqui nós ouvimos falarem assim: vocês são tudo doido. Como é que vocês tiram a igreja de lá, que estava tudo tranquilo, tudo organizado, tudo perfeito, tudo certinho, e agora nós estamos aqui com um aluguel gigantesco, com um aluguel de lá ainda, agora com salário de pastor, com um monte de coisa para fazer. E esse lugar aqui com 100 pessoas, parecia uma loucura de fato. E o tempo passa. E uma voz, saiba que quando Deus está no controle da tua vida, Ele usa até a voz do ímpio para te abençoar. Pastor Jesus lembra disso. O proprietário falou porque para nós que em pouco tempo esse lugar ia estar cheios e nós teríamos condições de pagar o aluguel sem ter problema nenhum, porque ele sabia que o Deus que, apesar de ele não servir, ele sabia que o Deus que nós servíamos era um Deus poderoso. Então, quando você está no caminho correto, quando você está dependendo de Deus, quando você tem certeza do Deus que você serve, quando você obedece o que Deus te ensina, Ele usa até o ímpio para falar uma palavra rema sobre você. Amém? Então entenda, amados, aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou, hoje, saiu daqui. Igreja Peniel Vicente de Carvalho. Essa família que está aqui, pastor Nizuzi, pastora Liliane, Vitória que está lá na França, Benito, que era 2 catatauzinhos. Michel nem sonhava em aparecer, apareceu depois. E
Quantas lutas, quantos choros, quantos levantes, quantas situações complicadas, mas em todas nós jubilamos, não foi isso? Você é resposta daquilo que nós sofremos, confiamos, dependemos, perseveramos, e a resposta de Deus é você que está aqui. Olha para o teu irmão e fala assim: você é a resposta. Você é a resposta de Deus. Eu posso dizer para você, quando eu cheguei aqui, eu estava na lona, caído, sem condições nenhuma de poder estar onde eu estou hoje. Minha esposa, eu lembro como se fosse hoje, que o pastor Nizuzi correndo atrás de mim, buscando saber onde é que eu estou, querendo que eu estivesse junto com ele. E a minha esposa olhou para ele e falou assim: o senhor ainda acha que vale a pena investir nesse cara? E a resposta de um homem de Deus, quando tem temor a Deus, sempre será direcionada pelo trono de Deus, não pelo próprio homem, porque o homem é ruim, o homem é mau, o homem é duro, mas Deus tem amor e consegue enxergar aquilo que você e eu não conseguimos enxergar. E Deus usou a boca desse homem para falar assim para minha esposa: Deus desistiu de você? E ela falou: de mim não. Aí ele respondeu: por que eu devo desistir dele? Por esse homem não desistir de mim, hoje eu estou aqui. Você consegue aplaudir ao Senhor, meu irmão? Eu não vim aqui contar história, eu não vim aqui contar nada de mim, mas Deus me pegou ali e falou assim para mim: eu quero que você fale algumas coisas para que eles possam entender. Ei, queridos, quando nós estamos numa posição aonde nós somos vidraça, é muito ruim sofrer pedradas. É muito ruim. Mas por sermos vidraças em algumas vezes, em alguns momentos, que não confiam, que não entendem o processo, não entendem o que a palavra de Deus fala, preferem fazer do jeito que querem, sabe, preferem fazer, sabe, as suas próprias vontades, e depois dá tudo errado, é muito fácil jogar pedra. Mas quando alguém que está tomando pedrada confia num Deus que sabe o que está falando, confia num Deus que sabe o que está dando direção, e a direção, por mais que possam não quererem, por mais que possam questionarem, por mais que possam ficarem com raiva, por mais que possam ficar entristecidos, a direção é de Deus. A resposta sempre virá. E quando ela vem, nós então olhamos e falamos assim: meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Ei, queridos, teve dias aqui que eu vim aqui muito mal. Eu tenho duas netas, que uma está aqui no colo da avó, que está ali sentadinha, a Furacão Catarina. Alegria nossa, né, Eliana? E a outra meiga, né, que quando me viu, correu, me agarrou por trás. Falei: quem está me agarrando assim? Era a Heloísa, né? Exatamente ela, que veio numa situação tão complicada, que veio numa situação tão, sabe, humilhante, não estava projetada, não estava nada, mas Deus tinha projeto. Lutas, guerras, gigantes, circunstâncias, problemas, confusões, desentendimentos, conflitos, que todos nós vivemos, e você sabe o que é. Mas nunca Deus deixou de estar presente. Nunca. Diga para o teu irmão: Deus nunca vai deixar de estar presente na tua vida. Você aplauda Ele, amados. Você vai já entender. Abre a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 até o 44, apenas alguns versículos. Mesmo assentado assim, mas com toda reverência a esse Deus poderoso.
Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amados, essa passagem ela é muito clara, e fica tranquilo que eu não vou estar falando sobre o momento financeiro, não. Mas ela fala de uma personagem que não tem identidade. Só sabemos o estado civil dela, que ela era uma viúva. Mas ela estava numa situação em que ela é o símbolo de uma imagem de pessoa que tem tudo para que não dê certo. Tem tudo para que finalize tudo, acabe o ano, você não vai sair disso, porque a sua condição diz exatamente que você não é mais amada, que você não tem segurança, que você não tem provisão, que você exatamente não tem mais esperança, que você foi esquecida, que você está abandonada e que não tem mais perspectiva da situação da qual você se encontra, que possa mudar todo o quadro seu. Ela estava num culto como esse aqui, mas a Bíblia fala que Jesus estava assentado no lugar aonde iriam semear. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesse lugar. Porque aonde ele fala que aonde estiverem reunidos 2 ou 3 por causa do seu nome, ele estaria aqui. Então estamos num grande número. E por que ele não está aqui? Claro que ele está. Talvez você fale assim: eu não estou vendo ele. Talvez você fale assim: esse pastor está meio maluco, porque Jesus aqui, Jesus aqui. O grande problema nosso é que quando nós não conseguimos entender que a nossa caminhada não é por vista e sim por fé, então nós não conseguimos enxergar Jesus no meio das batalhas. Então nós não conseguimos ver Jesus em meio aos conflitos. Então nós não conseguimos ver Jesus em meio a situações vexatórias, em meio às injustiças, em meio às mentiras, em meio às complicações de saúde. Nós não conseguimos ver, porque olhamos somente com os olhos carnais. E para ver Jesus, os teus olhos precisam estarem abertos. E vai só abrir através da ativação da tua fé, mediante aquilo que você tem recebido do Senhor aqui nesse lugar. Não é outra coisa que você precisa fazer. Essa mulher, ela estava aqui. Ela estava numa situação ruim. Ela estava numa situação complicada. E ela viu um cenário degradante. Ela estava num cenário onde todos que estavam ali se movendo para que pudesse estar, cumprindo algo que a palavra de Deus ensina, ela olhou para casa, para a situação dela. Pô, peraí, o pessoal aí está bem, o pessoal aí tem vida, a vida deles é legal, a vida deles é alegre, a vida deles tem segurança, a vida dele exatamente tem equilíbrio, a vida dele é exatamente, não falta nada, tem boa casa, tem bons carros, tem segurança nas suas casas, tem amor nas suas casas, tem alegria nas suas casas, tem afeto na sua casa, tem, caminhada na sua casa, tem tudo que você possa imaginar que uma vida precisa ter para que nós possamos, ter exatamente a motivação para ter júbilo. E júbilo nada mais é do que coração grato e cheio de alegria por conta daquilo que nós estamos vivendo. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que o externo nunca foi sinônimo de júbilo. Amém? Não se engane, porque você pode ver com os teus olhos físicos pessoas bem financeiramente, bem sucedidas, negócios próprios, empresário, tudo fluindo, tudo legal, família legal, tudo certinho.
mas só Deus sabe o que está dentro do interior dessas pessoas. Porque você pode não ter nada, você pode olhar para a tua vida e você fala assim, meu, que vida é essa? Que situação é essa? E você acha que uma casa, você acha que um carro, você acha que dinheiro no bolso, você acha que ter, sabe, coisas boas, roupas de marca, tênis de marca, sabe, ter iPhone, sabe, 14, iPhone 15, 50, o que tiver, você vai mostrar para as pessoas que você está bem, mas só que quando você deita com o travesseiro na tua casa, você não consegue dormir. E não vai ser essas coisas que vai trazer carinho, vai trazer afeto, vai trazer compreensão, vai trazer alívio para você, para que você possa dormir. Vale muito mais, meu irmão, você deitar a cabeça no travesseiro e você nem saber que você já dormiu, porque o sono vem, você dorme o sono dos justos. É muito fácil a gente olhar, analisar quando as pessoas estão bem. Eu lembro, pastor, que uma vez o pastor Joel Pedro dizendo que ele estava numa situação complicada e ele saiu da igreja dele, todo mundo foi-se embora, chovendo, um tempo chuvoso como está esse aqui, e ele pegou a sua família, ficou no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Acho que o pastor sabe dessa história. E quando passou um carro, uma caminhonete, uma SUV bacana, tudo certinho, ele olhou e falou para o Senhor assim, poxa Senhor, eu queria ter a vida desse cara, eu queria ter essa vida aí, ó, tranquilo, está chovendo, não está nem aí, está tudo certinho, não lhe falta nada. Aí o Senhor falou para ele assim, você quer trocar? Porque ele não consegue dormir, tem que tomar remédio tarja preta para poder dormir, não consegue, quer trocar? Ele falou, não Senhor, é preferível ficar aqui nesse ponto de ônibus, chegar em casa, seja a hora que for, o Senhor vai revigorar as minhas forças, porque eu vou deitar e vou descansar. Você consegue aplaudir o Senhor, queridos? Aleluia. Então, amados, não se engane. Eu não estou dizendo que você não pode ter bens materiais, não estou dizendo que você não pode ter uma vida financeira, sabe, equilibrada, não estou dizendo que você não pode ser um empresário bem-sucedido, não, pode ter tudo isso, mas que o teu coração possa estar voltado para Deus. Aí sim, porque Jesus disse bem claro, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então eu preciso entender, quando falamos que no ano de 2023 será um ano de júbilo, eu posso falar para você, para que você possa entender, nunca se esqueça que Deus jamais disse na palavra dele, em algum momento, que ele vai nos isentar de passar por aflições e por lutas. Você não vai achar isso na Bíblia. Então não pense você, 2023, nossa, vai ser só júbilo. E quando vier a guerra, quando vier as batalhas, o que você vai fazer? Vai jubilar? Ou você vai olhar e falar assim, poxa, pastor Nisuzi, pastor Newton falou que era júbilo. Olha a situação toda se agravando, olha o conflito todo acontecendo, olha a situação toda aqui que não me dá motivo nenhum para jubilar. Onde está Deus que falou que era júbilo? É, filha, é júbilo sim, mas você precisa vencer as batalhas propostas que se levantam diante da tua presença, para que você possa mostrar que você é um servo de Deus, que entende quem é você, a tua identidade nele, e você vai utilizar o nome dele contra tudo e contra todos que vier contra você, e você verá a glória, o poder, o mover de Deus sobre toda a situação. Então você vai jubilar. Por quê, queridos? A minha vida é uma expressão exatamente de júbilo, porque tive para estar com o meu casamento destruído, meu pastor correu lá e me pegou, puxou a orelha e tal. Só que você não gosta quando acontece isso. Eu obedeci. Ele falou assim para mim, você vai para casa. Talvez ele não lembre. A gente fala tanta coisa, né, pastor? E a gente não consegue lembrar. E eu lembro como se fosse hoje. Ele disse assim para mim, olha, você vai para casa, vai ficar em casa, vocês dois, não vai falar nada que nós falamos aqui. Por quê? Não é para conversar sobre nada disso aqui, porque de cabeça quente não se conversa, de cabeça quente se discute, de cabeça quente fala bobagem, de cabeça quente fala o que não deve. E nós chegamos em casa, seguramos a onda e deixamos as coisas acalmar. Estamos de volta, estamos aqui. Fiz 31 anos de casado no dia 14 de dezembro, para a glória de Deus. Amém? Aleluia.
Por quê? Isso é júbilo. Isso é você olhar para trás e falar assim: cara, quantas batalhas, cara, quantos levantes, quantos gigantes, quantas situações vexatórias, mas quantas vitórias, quanta presença de Deus, quanto crescimento, quanto aprendizagem, quanto Deus fez, quanto amor de Deus, quanto cuidado de Deus, quanta provisão de Deus, quanta simplesmente direção de Deus correta nas nossas vidas. Estamos aqui. Então tem condições de nós jubilarmos, sim. Não é situação complicada que nós vamos analisar que, poxa vida, a vida de fulano, a vida de Beltrano, essa vida sim eu queria. Só que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você vê o externo. O interno, nem você sabe como é que está dentro de você. Você faz uma análise. Deus faz uma sondagem. E na sondagem Ele detecta coisas que você nem sabe. E Ele revela para você. E fala para você: para, deixa, larga, porque senão o negócio pega. E sabe como é que Ele revela? Não é Ele aparecer um anjo, vai sair, cair um raio e aparecer alguém na tua frente para revelar para você. Às vezes um líder seu fala para você. Às vezes um pastor fala para você. Às vezes a pastora fala para você. Você torce o nariz, fica com raiva. Quem é esse negão para falar demais da minha vida? É um servo de Deus, anjo de Deus colocou ele aqui para cuidar de você. Só precisamos entender realmente como Deus se move a nosso favor. Não é sobre quem está com o microfone na mão que você vai analisar: pô, isso aí é bênção. Não, meu irmão. Eu posso ser uma bênção aqui, mas posso ser uma peste lá fora na minha casa. O que adianta? Às vezes as tuas referências não é o pastor seu, não é a pastora sua, não é o pastor ali que está lá atrás, não é a pastora que está lá do lado dele, pastora Silene, não. As tuas referências vêm lá das redes sociais, que tu não sabe quem é, não sabe quem é a família, não sabe o que faz, não sabe o que está acontecendo na casa dele, não sabe de nada. Haja vista que quem é o Kleber Lucas para você? Aí daqui a pouco nós vamos ver, olha a situação. Ei, referência para você é quem você está perto, que pode puxar a tua orelha, cuidar de você, amar você, direcionar você, interceder, sabe, pela tua vida, estar próximo de ti e nunca vai estar simplesmente descuidado quanto à tua vida. Está aqui esse casal. Mas nós não queremos. Ei, ano de júbilo, é preciso entender que a palavra de Deus, ela não é exatamente algo que Deus está te pedindo, é uma ordem, é ordenanças. E diante de um Deus que é um rei, Ele simplesmente não pede, Ele manda. E diante de uma palavra que é uma ordenança, não tem outra prerrogativa a não ser obedecer. Então nós precisamos compreender. Essa mulher estava nessa situação. Ela viu todo o cenário negativo, para onde o que estava acontecendo e o que ela precisava fazer diante de tudo aquilo que ela estava vendo acontecer. Mas ela não se dobrou mediante aquilo que ela estava vendo. Por quê? A situação era calamitosa. Se a Bíblia fala que ela era uma viúva, então ela tinha uma vida antes da situação que estava acontecendo ali. E se ela estava exatamente naquela situação que simplesmente era vexatória, ou simplesmente o sinônimo, sabe, de uma vida que não ia ter mais condições de mudar como era antes, para a situação na qual se encontrava, ela simplesmente estava onde ela precisava estar, porque ela totalmente pensava no seu coração. A Bíblia não está falando sobre isso, mas analisando bem, queridos, aonde Jesus está, há sim exatamente a esperança de mudança. Porque se você quer mudar, não é em outro lugar que você vai ter que buscar a mudança. É exatamente onde Jesus está. E aonde Jesus está, você vai ver as coisas acontecendo. E por mais que as coisas sejam negativas, por mais que as coisas sejam ruins, por mais que o cenário seja desastroso, por mais que o cenário seja destruidor, por mais que o cenário seja humilhante, mova-se em obediência à palavra. Mova-se. Porque essa mulher estava ali, ela viu tudo aquilo ali. Você acha que o quê? Pô, vou levantar, eu vou fazer o quê? Vou entregar,
eu vou semear o quê? 2 moedas? Não dá, eu não vou fazer isso. Querido, muitas das vezes nós analisamos, recebemos as mensagens vindas da nossa mente, não exatamente, filtramos, e então nós, com a nossa razão, nós falamos assim, é verdade, é melhor ficar aqui no meu cantinho. Quantas vezes você perde a bênção de Deus por não se mover, não acreditar, e fazer aquilo que Deus está falando para você fazer? Ei, ano de júbilo, você vai ter que se mover diante de Deus. Fala para o teu irmão assim, você está entendendo? Talvez você pensa que, caraca, agora vai vir uma palavra que vai mexer comigo. Vou pegar nesse ventilador aqui, vou sair, sabe? Aqui é fácil. Quero ver você fazer lá fora. Aqui é tranquilo, todo mundo junto, brasa viva, não vou apagar nunca. Que bom seria. Sabe quando eu estava aqui sentado como você está aí hoje? Eu até falei isso com o pastor uma época. Deus está trazendo cada coisa hoje aqui. E eu falava assim, cara, pastor, era legal se a gente tivesse culto todos os dias. Seria bom demais. Por quê? Porque é bom estar junto, estar ouvindo a palavra, estar ouvindo a direção de Deus. Você passa o dia lá fora, daqui um pouco você vem aqui e Deus toca, Deus restaura, Deus traz alegria, Deus cura. Poxa, que bacana. E o tempo que você precisa ter para pôr em prática aquilo que Deus te ensina aqui? Você tem que ter. Tudo que Deus te ensina aqui, meu irmão, é como se você estivesse numa faculdade. Deus te ensina a matéria, palavra. Vem que tem matéria nova, presta atenção. E Deus vai te dar uma matéria nova. E Deus vai te ensina tudo da matéria. E aí depois ele fala assim, passa 1 semana, 2 semanas te dando matéria nova, sabe? Júbilo, 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 te ensinando tudo. Depois fala assim, agora vai para a prova. Onde é a prova aqui? A prova é lá fora. A prova, ela não é uma prova teórica, é uma prova prática. E dentro da prova prática, você vai ter que mostrar que você aprendeu, você vai ter que mostrar que você entendeu, você vai ter que mostrar que você confia, você vai ter que mostrar que você depende de Deus. Só que sabe o que acontece? Na hora da prova, a gente fica buscando a Deus, reclamando com Deus, murmurando com Deus, clamando a Deus, como o povo fez lá na hora que chegou diante do mar e ficaram clamando, 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 clamando. Ei, é prova. Deus falou assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde mesmo? Tem um mar na nossa frente. Para onde eu tenho que marchar? Ei, diante da prova, tu já viu algum professor falar assim para você, na hora da prova, você fala, professor, eu não sei essa questão. O professor olha para você e fala, você está louco? Na hora da prova, você não fala com o professor. Você põe em prática aquilo que você aprendeu, ele já te ensinou. É por isso que muitas das vezes você ora e Deus não te responde. Você tem que mostrar que aprendeu. E se você não passar nessa prova, Ele vai exatamente trazer novamente para você aprender. E sabe o que acontece com você e comigo muitas das vezes? De novo Deus está falando sobre isso, até tu aprender, cabeçudo. Quando você aprender, vem um negócio lá e você você vê a coisa, caraca. O negócio funciona. A palavra de Deus não é brincadeira, meu irmão. Então essa mulher, quando ela viu, cara, Jesus está ali, puxa, é a situação toda que eu precisava. E tudo dizia para ela, não vai passar vergonha, não vai. Ó, os caras aqui que estão fazendo, não vai. Ó, os caras são bem sucedidos, não vai. Ó, só tem pessoas aí que tem vida legal, só tem pessoas aí que tem vida bem sucedida, não vai, não vai. Ei, o Senhor me ama do jeito que eu sou. Levantou no meio de todo aquele povo uma viúva, sem proteção, sem provisão, sem condição de ter uma vida legal. Você acha que quando ela levantou dali, ela levantou bem vestida, ou com uma roupa surrada, uma sandalinha bem humildezinha no pé, em que chamou a atenção de todos? O que você acha? Exatamente dessa forma. E analisando tudo isso, você passa a analisar, olhar aquela mulher caminhando de encontro ao gasofilácio.
E todos, de repente, já tinham entregue as suas ofertas. E ela vem andando e, de repente, todos começam a olhar. Nossa, meu Deus do céu. O que essa mulher está fazendo aqui? Porque, cara, amados, a igreja está com a porta aberta. Entra aqui aquele que Deus trazer para poder falar com ele e salvar a vida dele. Amém? Mas você está pronto para receber essas pessoas que adentrarem aqui? Você pode até falar assim, não, pastor, estou. Aí entra um maltrapilho aqui. Desculpa o termo. Mal cheiroso, mal vestido, não tomou banho, cheiro, sabe, de CC pesado. Aí o diácono recebe, vem cá, senta aqui, aí põe do teu lado. Tu fala assim, glória a Deus, vem cá, meu irmão. É isso? Ainda bem que você é sincero. Porque nós já logo julgamos. Pô, aqui, meu irmão, pô, pega uma cadeira, põe lá no canto, põe lá para trás. Pô, perfume francês, eu comprei, gastei uma grana. Roupa legal, vai pôr aqui, bem aqui, esse cheiro aqui que está me incomodando. E nós somos assim. E bem assim aquela mulher veio, e todos analisando, falando, meu, vai para outro lugar, devia estar em outro lugar. E ela, quando ela vem, Jesus estava ali sentado. E ela chega com algo que ninguém conseguia ver, mas o que ela vai fazer lá? E ela chega até o gasofilácio. E como é que identificaram que ela colocou 2 moedas? Como é que foi identificado isso? Você pode dizer assim, Jesus sabe todas as coisas, mas todos sabiam que ela tinha feito. Sabe por quê? A minha neta está ali, está aí ela, cadê ela? Está aí, está deitada, está brincando. Lá na nossa igreja, eu creio que aqui também é. Elas ficam, as duas, a Eduarda, a Heloísa e a Catarina. Às vezes a mãe não tem moeda, ela vai até mim, pô, tem moeda, para trazer, para entregar na oferta. Eu dou a moeda para ela, dou 2 moedas para ela. Aí a gente vai lá, faz um momento financeiro, e quando é para entregar a oferta, ela sai toda feliz. O jeito dela, que você já sabe como é que ela é, bem despachada. E ela chega lá, bem de longe, chega assim, pá! Todo mundo vê que ela colocou aquelas moedas. E ela sai toda feliz da festa. Se tu tem 2 moedas para ofertar aqui na casa de Deus, tu faz isso? É só o que você tem. Tudo que você tem simboliza toda a tua segurança, simboliza toda a tua vida, simboliza toda a tua história. E você não sabe mais o que vai acontecer se você entregar essas moedas ali no gasofilácio. E você não sabe mais como é que vai, sabe, fazer para que as coisas possam mudar. Você faria? Talvez nós olhando isso aqui, a gente fala assim, pô, de bom, bem pouco valor também, ela ia fazer o que com 2 moedas? Se você estivesse na condição dessa mulher, você ia olhar para essas moedas e você ia analisar, pô, dá para fazer alguma coisinha, pelo menos alguma coisinha, a última coisa que eu posso comprar para pelo menos sentir o gosto de alguma coisa que possa adentrar no meu estômago, mas aí depois eu não sei o que vai fazer. Ei, essa mulher olhou para aquela situação e fala, bom, se eu ficar com isso aqui, não vai mudar a minha vida. Se eu semear ali no reino de Deus, Jesus está ali. Tem condições de haver uma mudança. E ela saiu e veio e fez. Por isso que ela não teve vergonha de chegar e soltar as moedas ali no gasofilácio. E todos ouviram o barulho das moedas caindo. E quando aconteceu isso, então Jesus chamou os seus discípulos rapidamente. Vem aqui. Agora, por que Jesus não falou para todos? Por que Jesus não anunciou a todos? Por que Jesus não pegou um microfone, se fosse nos dias de hoje, sabe? Deixa eu falar alguma coisa que aconteceu para que você possa entender. Não. Tem situações que o pastor ele é levado a falar algumas coisas, não com todos, mas com alguns. Não porque ele quer, não porque ele faz, sabe, seleção de pessoas, mas porque Deus dá a direção. Em dados momentos, talvez você não entenda, talvez você não compreenda. Mas homem de Deus, pastores que estão, sabe, à frente do trabalho, Deus sempre dá direção, traz revelações, sabe, fala nomes e nomes de pessoas que precisam ouvir algumas coisas, de pessoas que precisam aprender algumas coisas, de pessoas que precisam ser direcionadas para outras coisas, e de pessoas que precisam ser confrontadas com a palavra. É por isso que chama-se algum.
Então Jesus, quando viu aquela mulher se movendo, ele chamou os discípulos, não chamou todos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que estavam ali, reunidos ali, e estava uma multidão junto. Jesus estava observando a multidão. O que é a multidão? Todos. Ele não faz distinção, só faz distinção no momento que essa mulher se move. Então ele faz a distinção, ele faz a distinção como? Chamou quem? Os discípulos. Para falar algo que aqueles discípulos precisavam aprender, porque foi algo totalmente feito com os olhos da fé, com a dependência dele, com o mover dele, com o poder dele, exatamente conhecendo quem era ele. Então ele chamou os discípulos, por quê? Meu irmão, no meio da multidão, você precisa decidir o que você é. Se você é discípulo ou se você é multidão. Porque discípulo é exatamente um espelho de Jesus. Pequenos cristos sendo forjados exatamente com ensinamento, com crescimento, com comprometimento, para que possam serem exatamente espelhos de Jesus, olharem para eles e saberem exatamente como Pedro foi identificado. Pedro não falou nada, mas as pessoas olharam para ele e simplesmente, não, esse cara, ele se move como um deles. Esses são discípulos. Agora a multidão quer só saber de benefícios próprios e egoísticos. Discípulos querem ir muito mais além. E esses 12 homens estavam ali aprendendo com o mestre. É por isso que você está aqui. Se eles não recebessem, se eles não aprendessem, se eles não tivessem simplesmente focado naquilo que o Senhor estava trazendo como ensinamento, eu e você não estaríamos aqui. Foram um espelho de Jesus aqui na terra. Jesus foi para o cumprimento e o propósito de salvação. Por isso nós estamos aqui. E aqueles homens deram sequência exatamente para expandir o plano de salvação, que é multiplicador até a vinda de Jesus para nos buscar. Só que nós ficamos presos aonde? Ano de júbilo, coisa boa. Ano de júbilo, vida legal. Ano de júbilo, presença de Deus sim, mas o dinheiro no bolso. Ser presença de Deus sim, mas eu quero que a minha casa seja totalmente reformada. Eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero ter minha empresa, eu quero. Primeiro nós precisamos ser, para depois ter. Porque quando você começa a ser, aí Deus pode deixar você ter. Porque o teu coração vai estar totalmente centralizado na vontade dEle e não na tua. Quem está entendendo, diga amém. Você pode aplaudir a Ele. Então Jesus vai e fala para essa mulher, para seus discípulos: essa mulher ela entregou muito mais do que todos aqueles que entregaram aqui. Ele não falou que a mulher entregou muito mais do que um. Ela entregou, ela semeou muito mais do que todos. Imagina você numa reunião de grandes empresários. E você, desculpa o termo, alguém desconhecido, pequenininho, um zero à esquerda diante deles. Mas diante de Deus, Deus fala assim para você: eu quero que você entre naquela reunião, porque eu estarei lá, e eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua situação. Eu quero que você vá lá, e você tem 2 moedas, e você vai depositar lá, porque eu vou fazer as coisas acontecerem. Você vai? Você vai? Aqui talvez você fale: pô, Deus, eu vou, cheio de emoção. Mas na hora da prática, você olha para a situação, uma reunião de empresário, caramba, meu irmão, hotel 50 estrelas, você não sabe nem por onde entra. Os caras chegam só de carrão, tu vai a pé. Como é que entra? A pessoa te olha lá e Deus fala assim: vai que eu estou contigo, as portas vão se abrir. Já começa por aí. Quando você vai chegando, já sai já o porteiro, e aí quando bate o olho, Deus toca no coração dele: deixa que é meu filho.
Aí vai até, deixa que é meu filho, deixa que é meu filho, deixa que é meu filho. Você fica, caraca, o negócio está acontecendo. E você é introduzido lá dentro sem nem conseguir entender como que as coisas aconteceram. Quando Deus quer fazer as pessoas entenderem que Ele é Deus, Ele faz. Amém? E nós estamos aqui para isso. Nós somos um instrumento dele para isso. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta com os pastores, Deus conta com a liderança, Deus conta com os diáconos, Deus conta com você. Talvez você analisa, poxa, ano de 2023 vai ser júbilo, mas só para tu? E você não vai se preocupar com quem está do teu lado, na tua esquerda, na tua direita, na tua frente, atrás de você, para você pegar e falar assim, ei, é júbilo, não é para mim só não, você vai ter que jubilar também, eu estou contigo nessa. Você já pensou nisso? Ou tu só pensou em você? Senhor, eu quero mostrar para esses incircuncisos, ó, que está aqui do meu lado, que o Senhor está comigo. É o que estavam fazendo aqui, demonstrando tudo o que tinham condições de fazer, e aqueles que não têm condição, simplesmente você não está nem aí. Eu sou abençoado. Aonde que bens materiais é sinônimo de alguém abençoado? Porque você pode ter bens materiais, você pode ter dinheiro no banco, você pode ser bem sucedido, você pode ter uma ótima empresa, mas é uma peste, é ruim, sabe, não faz nada bem para ninguém, simplesmente xinga todo mundo, simplesmente detona todo mundo, fala mal do pastor, fala mal de tudo. E às vezes você olha para ele, que bênção, fica lá com ele para você ver quem é a bênção. Aí de repente alguém que está do teu lado, esse sim fiel, esse sim obediente, esse sim se envolve com as coisas de Deus, esse sim quer crescimento diante de Deus, esse sim quer mergulhar mais diante do Senhor, esse sim depende do Senhor, esse é abençoado. Talvez você olhe assim, mas pô, não tem nem carro. Ele não tem aqui, mas no céu já está garantido. É melhor eu ter aqui ou eu ter lá? Agora tu fala lá, mas quando o negócio está pegando, aí fica chorando, fica reclamando, mas por que fulano tem? Por que não tem? Ok, Deus fala assim, Deus está pronto aqui, criatura, glorifica, eu estou contigo, mas entenda que Deus tem propósito para a tua vida, sabe, independente do que está acontecendo aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem pessoas que estão aqui, que são bastante tempo já aqui, que está como uma brasa fora do braseiro, apagando, 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 apagando. Deus falou alguma coisa para mim, acho que antes de ontem, sobre o que eu ia estar falando aqui, e essa mensagem ela não é inédita aqui, porque Deus me deu ela para falar nas igrejas que eu fosse nessa campanha aqui. Então eu falei no Perequê, eu falei em Vicente Carvalho 12, eu falei em Cubatão ontem, e Deus está falando aqui hoje. Somente a passagem, mas o contexto é tudo diferente, porque para cada situação Deus sabe que a igreja precisa ouvir. Amém? Ou seja, tem pessoas que estão aqui exatamente como uma brasa fora do braseiro, apagando. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, até quando, diz para eles, até quando tu vai ficar desse jeito? Até quando? Porque o que te ensinam não é palavra de homem. O que te ensinam não vem do coração do homem. Até quando tu vai ficar assim? Porque tudo que tu precisa, tu tem. Por que não se posiciona? Por que não ergue a cabeça? Por que não se levanta e deixa o Senhor tratar contigo? Sabe o que está acontecendo? Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave. Não é isso? Agora você sabe o que é jugo? Sabe o que é jugo? Quem já viu os bois trabalhando? Quem já viu os bois trabalhando? O jugo é o quê? É uma peça de madeira que coloca no pescoço do boi, para que o boi não tira o foco daquilo que precisa fazer, e ele continua caminhando somente com a cabeça daquele jeito, porque se ele virar para o lado e ver uma vaca, ele aí não faz aquilo que precisa ser feito, o trabalho dele, ele vai atrás da vaca. Então, o jugo faz isso. Aí eu te falo, por que
que Jesus fala sobre jugo? Um jugo espiritual faz você ficar olhando aqui como galinha, visão de galinha, visão olhando só para o chão, visão olhando para baixo, visão olhando só para as coisas mundanas, visão olhando só para as coisas terrenas, visão olhando só para as coisas materiais. Ei, o Senhor está tirando o jugo para que você possa olhar para Ele lá em cima. Por isso que Ele fala isso. Mas o meu jugo que é suave, ó. Meu fardo é leve, o meu jugo suave. Então, pelo jugo ser suave, você consegue ter liberdade com o teu pescoço, olhar para cima, clamar a Deus, olhar para baixo e falar: agora você vai ver o que vai acontecer com você. Por quê? Quando Davi saiu para enfrentar o gigante, lá em Samuel capítulo 17 fala sobre isso. Ele foi lá para enfrentar o gigante porque todos estavam ali, todos sabiam lutar, todos tinham experiência, todos sabiam exatamente quem era Deus na vida deles, todos conheciam a palavra de Deus, mas por que estavam sendo afrontados e ninguém fazia nada? Porque de repente são pessoas que estão dentro da igreja há tanto tempo, no automático, nas suas razões, e não vai para o plano espiritual, fica no plano físico, está sendo ordenado, direcionado por espíritos malignos, e não consegue enxergar. Questiona, e reclama, e a tua vida, como é que está? Aí chega um Davi sem condições nenhuma, sem tamanho, sem força, sem experiência, sem nada. Olha para aquela situação e fala: quem é esse cara aí, meu irmão? Quem é esse incircunciso? Eu vou enfrentar esse cara. Aí Saul vai lá e coloca a armadura nele, ele vai começar a andar. Ele fala assim: não, a Bíblia fala assim que ele se desvencilhou de toda aquela armadura, porque não era dele. Deus te chamou para você lutar com armas espirituais. Não é arma humana, física, não. Ei, xarabalabas, xericantarabalas. Aleluias. Então ele tirou tudo aquilo, aí ele recebeu uma direção do Espírito Santo de Deus. Mas antes de tudo aquilo, ele olhou para aquele gigante. Eu quero dizer para você que todo gigante que se levantar na tua vida, antes de você enfrentá-lo, analise-o. Davi analisou. E quando você analisa, você detecta exatamente áreas que você consegue simplesmente verificar como tem que ser, aonde você vai atacar, para que você não vá, só para que você não passe vergonha. Então você analisa, e quando você analisa, assim como Davi analisou, ele recebeu uma direção do Espírito Santo. Pegue 5 pedras, pegou 5 pedras. Estava com a funda na sua mão, foi em direção ao gigante, e deu-lhe uma pedrada no gigante. Agora, tu já viu alguém matar gigante com uma pedra? Eu quero dizer para você que todas as ordens de Deus, através da palavra dele, sempre vai contra a tua razão. Porque Davi podia ficar analisando, questionando: mas Deus, pedra? Olha o tamanho do cara. Deus, pedra? Como é que eu vou vencer isso? Deus, pedra? As armas são espirituais e não carnais. Então você tem que obedecer e não questionar, não usar a tua razão, nem a tua emoção, e muito menos a tua vontade. O meu intelecto diante do intelecto de Deus é 0. Então eu tenho que deixar o intelecto de Deus atuar no meu intelecto. Inteligência espiritual. Então Davi foi lá e fez o que tinha que fazer. Aí eu te digo uma coisa: quem colocou velocidade naquela pedra foi Davi? Quem colocou direção naquela pedra foi Davi? Foi quem? Porque ele usou exatamente aquilo que Deus falou para ele usar. Agora o que vai acontecer é problema de Deus. Só obedece, meu irmão, nada mais. Então a pedra entrou exatamente numa fresta daquele capacete, e a pedra não bateu e caiu. O gigante falou: isso aí não me derruba, seu bobão. Pois a pedra encravou na testa dele. E quando a pedra encrava, a Bíblia fala que ele caiu com o rosto em terra. Quando você lança a palavra de Deus sobre demônios, capetas que vêm contra a tua vida, ele recebe uma pedrada como essa de Davi, e ele não tem condições de sair daquele lugar sem tomar-lhe uma pancada, que ele não consegue mais se mover, e cai por terra diante de ti. Você consegue entender o que é isso? Aí eu te pergunto: Davi analisou, Davi obedeceu, pegou as 5 pedras, utilizou quantas? Utilizou 5? Davi matou o gigante com 5 pedras?
Ele utilizou uma, mas por que ele pegou 4? Se ele vai utilizar uma só, Deus errou. Errou? Mas falou para ele pegar 5, ele pegou 5. Mas um gigante apareceu, ele usou uma só, mas quem sabe se ele erra, Deus fala assim, vai com a outra, ele erra e vai com a outra. Deus não te chamou para você buscar a sorte. A vitória nunca foi uma possibilidade na minha vida e na sua. A vitória sempre foi certeza. Amém? Então Deus falou isso para ele, ele fez, usou a pedra legal. Só que eu quero te dizer uma coisa, quando você vai lá para 2 Samuel capítulo 22, Davi já idoso, levanta-se 4 gigantes, porque tinha um que falou assim, eu vou acabar com a tua raça, eu vou te matar, você vai ver quando eu te pegar. Sabe por quê? Quando Davi se levantou ali para enfrentar Golias, ele analisou a tropa e ele enxergou 5 gigantes. E Deus falou, pega 5 pedras, é o suficiente. É uma para cada. Olha para o teu irmão, fala assim, não precisa de muita coisa. É uma pedra só. Para cada gigante que aparecer. Sabe o que é essa pedra nessa noite? É a palavra de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Há um louvor que fala assim, se eu tenho uma palavra, meu irmão, eu tenho tudo. E quantas palavras Deus tem te dado? A diferença é o que eu tenho feito com ela. Aí aconteceu o quê? Os gigantes apareceram, Davi já estava idoso, não tinha mais condições. Aí eu quero dizer para você que aqueles gigantes foram, Davi ainda lutou, mesmo na sua idade já avançada, ia morrer. Apareceu um dos seus guerreiros que ele ensinou a matar gigante, foi lá e matou aquele gigante que ia matar ele. Apareceu um outro, foi outro que o Senhor ensinou a matar gigante, foi lá e matou. Apareceu outro que queria também vir contra o povo de Deus, foi lá, outro guerreiro que Davi ensinou, matou aquele gigante. Apareceu outro e outro guerreiro que Davi ensinou, foi lá e matou 4 gigantes. Sabe o que é isso? Davi ensinou os seus que estavam com ele a matarem gigantes. Esse casal tem buscado, chorado, intercedido, clamado, orado, sabe, jejuado para te ensinar. Não negligencie os ensinamentos que ele te entregam, porque os gigantes vão se levantar e não é ele que vai ter que lutar. As armas Deus te dá, mas quem vai enfrentar o gigante com as armas que ele te deu espirituais é você. E você não vai fazer nada, você não vai buscar, você não vai aprender, você não vai fazer, sabe, uma aula de artes marciais, porque agora eu vou pegar gigante, eu vou pegar, dar um pescoção nele. Não, é obedecer a palavra de Deus, o restante Deus faz. Então esteja pronto para não um gigante, mas para 5. Não importa, pode aparecer quem for, o que for. E essa mulher estava nessa situação, meu irmão. E quando ela agiu desse jeito, então, sabe, o Senhor chamou, falou para eles, olha, essa mulher fez exatamente muito mais do que todos que fizeram aqui. E quero dizer para você que quando Jesus, ele é chamado a atenção pelo um ato seu, eu quero dizer que você agiu diante da obediência e da dependência dele. Amém? Você já imaginou? Todos fizeram, Jesus não estava nem aí. Mas aquela mulher, que todos falaram bobagem, todos ficaram questionando, todos ficaram falando besteira a respeito dela, ela foi no seu movimento, na sua dependência, na sua fé, na sua confiança de saber, se Jesus está ali, eu tenho condições de mudar a minha situação. Ela semeou. Ei, a tua vida precisa ser semeada de fato no Senhor. Aí Jesus vai e começa a falar para eles ali o que ela fez, mas Jesus não falou para ela. Jesus não falou para ela. Jesus falou para os discípulos.
E por que Jesus não falou para ela? Eu quero dizer para você entender bem o que Deus está te ensinando nessa hora, nesse dia, o que Deus está te falando que vai fazer acontecer no ano de 2023. Agora, o que tu vai fazer com o que tu tem aprendido, desde o dia 1º até o dia 12, não sei mais o que Deus vai falar aqui, mas o que Deus está falando com você aqui, é o que vem se encaixando, eu não tenho dúvida sobre isso, do que Ele já falou, e hoje Ele está colocando algo um pouco mais para que você possa entender. Eu não quero nem, saber o que tu vai fazer, mas o problema é teu, porque quando eu não sei é uma coisa, agora quando Deus já te fala, agora o problema pode ser seu. Por quê? Porque essa mulher fez algo que se moveu exatamente o coração de Jesus. Agora, quanto tempo faz que tu não move o coração de Jesus a teu favor? Então, quando Jesus começa a falar sobre ela, Ele está decretando algo a favor dela. E quando Jesus fala o teu nome no mundo espiritual, os demônios tremem, porque eles não querem ouvir Jesus falar sobre você. Mas quando Jesus fala, aí não tem mais jeito. Quando Jesus fala, o capeta fala, agora pegou de vez. Porque uma palavra de Jesus não tem demônio, não tem fé, não tem capeta que possa ir contra. Aí a Bíblia fala assim, o que você acha que aconteceu com essa mulher quando ela fez isso? Jesus falou, declarou tudo isso. O que você acha que aconteceu com a vida dela depois? Ela continuou na situação de viuvez? Continuou sem provisão, continuou sem ser amada, continuou sem ter segurança, continuou sem ser exatamente alguém com a vida totalmente abastada, uma vida mudada, uma vida agora direcionada, uma vida governada, uma vida exatamente cuidada, uma vida exatamente com um companheiro diante dela, que era exatamente o Senhor Jesus, que é o nosso noivo. O que você acha? Ela continuou assim? Não. Porque o símbolo de viuvez, meu irmão, é o símbolo da derrota, é o símbolo de alguém que não serve para nada, é o símbolo de alguém que não vai mudar a condição, é o símbolo de alguém que foi abandonado, que perdeu a segurança, que perdeu a provisão, que perdeu o amor, que perdeu tudo. Mas quando você entrega, quando você semeia a tua vida diante de Deus, Ele muda toda a tua condição na qual você se encontra. Você consegue entender o que é isso? Então Jesus começa a falar dela, a viúva. Aí você vai lá para Deuteronômio, aí você vai entender que sabe, a palavra de Deus fala assim: e as bênçãos alcançarão aqueles que obedecerem a palavra do Senhor. O que você acha que aconteceu com aquela mulher enquanto ela estava indo, não sei para onde, não tinha casa, não tinha condições, estava num negócio, uma situação complicada. O que você acha que Deus estava se movendo através de Jesus, já falando sobre ela, sabe, a atuação dela no mundo espiritual, a entrega dela, a dependência dela, a confiança dela, simplesmente se lançar e dizer: Senhor, a minha vida é tua, faça o que o Senhor quiser fazer. Eu imagino a bênção chegando até ela, pegando ela de surpresa, sabe, indo até ela, mudando a situação toda. Pessoas que chegavam até ela: eu não te conheço, não sei quem você é, mas Deus falou para mim fazer isso aqui. Vem cá, vamos abrir uma conta no banco. Vem cá, tem dinheiro aqui para a tua vida. Vem cá, essa casa que Deus mandou te entregar. Vem cá, esse carro que Deus mandou colocar para você. Vem cá, ei, é isso que Deus falou para fazer. Eu não sei quem é você. Por quê? Por causa de um ato. Enquanto todos entregavam tudo aquilo que estava sobejando, lhe faltando, como um orgulho para se mostrar para todos, essa mulher fez algo que ninguém tinha coragem de fazer. Nem eu e você, se estivesse na condição dela, faríamos. Porque eu posso dizer para você, quantas vezes você chegou para entregar 2 moedinhas e colocou a mão na salva bem devagarinho e soltou para que ninguém escutasse. E quando o diácono escuta, você faz assim: não fala nada. Estou com vergonha. Não tem que ter vergonha, meu irmão, tem que ter confiança. Confia. A situação pode ser ruim. Você pode estar numa penúria, você pode estar chorando, você pode estar numa situação complicada, você pode estar numa situação de humilhação, você pode estar numa situação negativa, mas Deus é suficiente na tua vida. Jesus é suficiente para mudar a tua história. Jesus é suficiente para mudar a tua causa. Em nome de Jesus, creia nisso.
Porque não adianta, meu irmão, às vezes a gente fica aqui, ouve tudo, aí você ouve lá, sabe, você vai buscar as redes sociais, você vai verificar isso, você vai verificar aquilo. Meu, eu quero dizer para você, aí você vai e começa a jogar, sabe, final de ano, Mega Sena da virada. Meu irmão, não posso deixar, ainda fala essa palavra, Deus não está nesse negócio não. Eu não posso deixar de fazer a minha, olha, fezinha, tá vendo? Não posso deixar de fazer a minha fé. E se você ganha na Mega Sena da virada? Aí você fala assim, glória a Deus! Aí eu te pergunto, Deus está nisso? Aí você fala, poxa, peguei, ganhei. Aí o Espírito Santo, sabe, aí o demônio já coloca no teu coração, não fala para ninguém que tu ganhou. Porque se tu falar, todo mundo vai querer um pedacinho do teu dinheiro. Aí tu, se fecha. Aí tem um momento que você vem aqui, fica quietinho, aí bota a roupa até mais velha. Para mostrar humildade. Aí fica aqui. Aí chama o pastor de canto. Pastor, é o seguinte. Tem um momento financeiro, mas você não se move no momento financeiro, porque agora você é diferente. Diferenciado. Meu negócio agora, o orgulho vem, o inimigo vem e fala assim, não, tu é diferente. Chama o pastor no canto e fala para ele que você tem uma cantinha boa. E que você precisa fazer, e você precisa saber, ele precisa saber que é você. Ei, o pastor não precisa saber teu nome. O pastor não precisa saber que você entregou, que você ofertou, que você dizia, não precisa saber. Quem tem que saber é o Senhor. Aí você chama o pastor, tem uma quantia gigante aí e tal. Aí o pastor, é mesmo, que bênção, maravilha, Deus abençoou. Como é que aconteceu, pastor? Depois eu conto. Aí entrega um dízimo, entrega uma oferta, o pastor quando olha, meu Deus. Aí eu te pergunto, Deus aceitou o teu dízimo? Deus aceitou a tua oferta? É igual a Abel e Caim, meu irmão. Entenda, aqueles homens entregando todas as suas ofertas, os seus dízimos na casa do Senhor, e Jesus sentado bem aonde estava acontecendo. Por que você acha que Jesus não pode estar sentado aqui vendo as tuas ações? Você acha que Jesus não pode sentar aqui em pé comigo, ou sentado aqui olhando a tua feição daquilo que você está ouvindo hoje, e diante daquilo que você está vivendo, o que você vai fazer? Ele sabe. E aí? Aí de repente, quando Jesus vê aquela mulher se movendo, opa, algo mexeu. Talvez você não entenda. É igual aquela mulher quando estava com fluxo de sangue, todo mundo tocando em Jesus, mas alguém toca em Jesus diferente. Aquela mulher se moveu diante de todos aqueles lá de uma forma diferente. Quando o teu mover diante de Deus for um mover de fé, tenha certeza que você vai causar diferença. Foi por isso que ela fez. Aí eu quero dizer para você entender, as bênçãos foram até a mulher, aquela mulher mudou a condição dela. Tá, show. Agora essa mulher, ela não tem identidade, ela só é identificada como uma viúva. Eu quero dizer para você que nos últimos anos a igreja tem vivido exatamente com uma síndrome de viuvez. Eu quero dizer para você que Deus nunca te abandonou, nunca te deixou, nunca te largou e nem vai alargar, porque Ele te ama exatamente desse jeito, te ama exatamente com a situação na qual você está, te ama desse jeito, sendo você ruim, sendo você mentiroso, sendo você desastrado, sendo você desobediente, Ele te ama assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque o cara fecha a garrafa, como é que eu vou abrir a garrafa aqui, pô? A gente precisa entender bem, meu irmão, o que é servir a Deus. Confiança, dependência, ela é real e precisa ser não teórica, mas prática. Amém? Ou seja, diante disso, a condição dessa mulher mudou. Aí agora é só para você entender que muitas coisas da minha vida eu não consigo mais lembrar qual foi a última vez que eu estava orando diante do Senhor, pedindo algo para Deus. Para que Deus pudesse fazer sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus familiares, sobre as minhas netas, sobre o meu genro, minha filha, não sei. Não lembro, faz anos. A única coisa que eu sei é, todas as vezes que Deus me leva a estar clamando, a orando, é oração intercessória por N coisas, menos por mim, pela minha casa. Aí eu te digo, em algum momento, Deus deixou de suprir aquilo que precisava? Não. Quantas vezes aconteceu de Deus me abençoar e eu olhar e falar, Senhor, mas eu nem orei.
Acontecia de novo, daqui a um pouco, Senhor, mas eu nem falei nada, nem orei, nem esbocei nada. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: ei, você lembra o que está escrito em Mateus 6, versículo 33? Você lembra? O que está escrito, você lembra? Esse é o nosso problema. Se Deus precisar que você possa declarar a palavra dele no momento crucial, enfrentando o capeta do inferno que está vindo contra a tua vida, meu irmão, não está a palavra. Esqueci a Bíblia em casa. O telefone, acabou a bateria. E aí? Perdeu. A palavra você está guardada. Guardei a tua palavra no meu coração. Então está escrito o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? É por isso que eu falo para você: Deus vem, me abençoa, Deus vem, traz, Deus vem, faz. E eu falo, mas eu nem orei. Por quê? Quando eu entendo que eu preciso colocar a minha vida em obediência e buscar os interesses do meu Pai Celestial, Ele cuida dos meus interesses terrenos. Aleluias. Então precisa entender, ano de júbilo sim, vai vir um gigante, vai vir, não sei se ele é grandão, não sei se ele é menor, mas não importa, pode vir do jeito que for, vai cair por terra, porque o meu Deus é poderoso, já me ensinou, e as armas dele são infalíveis. Fica de pé no teu lugar, queridão, em nome de Jesus. Quando eu entendo o que o Senhor tem, quando eu entendo o que o Senhor me ensina, quando eu entendo que o Senhor propõe um ano de júbilo, eu preciso entender que vai vir batalhas. Eu preciso entender que virá gigantes. Eu preciso entender que o inimigo vai se levantar. Mas eu preciso entender que quem me chamou para jubilar foi o Senhor. Eu preciso entender que vai me dar direção é o Senhor. Então, quando eu tenho exatamente essa prerrogativa de compreender, de entender, eu não tenho exatamente, meu irmão, uma possibilidade de vencer. Eu tenho que ter diante do meu coração certeza de mudança, certeza de vitória, certeza de júbilo. Agora eu posso estar chorando, o choro pode durar uma noite, mas alegria! Ninguém vai te calar. Ninguém vai te parar, em nome de Jesus, meu irmão. Entenda, compreenda, entenda e viva. Não fica somente na questão teórica aqui, mas viva na prática aquilo que tu recebe aqui, e tu então verás a glória de Deus, meu irmão. Jesus, quando estava caminhando ali, quando Lázaro morreu, ele falou para Marta, e de repente na outra situação, quando ele foi, chegando até ali, Marta foi lá e falou com ele de novo. Jesus falou o quê? Ei, eu não te falei? Até quando nós vamos ficar questionando essas coisas? Jesus fala, apenas receba, creia e viva. Ei, a palavra de Deus não é complexa, nós é que colocamos um complexo gigantesco de dificuldade. Pode ser difícil por causa que nós somos seres humanos, mas nunca será impossível. Deus nunca vai te dar simplesmente batalhas que você não consiga suportar e enfrentá-las e sair vencedor. Nunca. Isso é palavra dele. Então, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está passando sobre você. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que os anos, os 3 primeiros anos do mês são os 3 primeiros meses cruciais para identificar se o teu ano será bênção ou se o teu ano estará simplesmente acabado, arruinado, destruído por aquilo que você vai começar a se mover exatamente nos 3 primeiros meses. E esses dias são exatamente proféticos para que você possa detectar que os meus meses, desde janeiro até dezembro, será extremamente de vitória, e não tem outra possibilidade, porque o meu Senhor vai estar nos 365 dias desse ano, bradando-me e ensinando, simplesmente para que eu possa aplicar, e a glória dele virá, a presença dele virá, o poder dele manifestará, e eu só vou glorificar, exaltar e jubilar por causa da vitória que ele já me deu. Em nome de Jesus, eu preciso entender, compreender isso. Que às vezes a gente fica questionando. Jesus não te prometeu casa, Jesus não te prometeu carro,
Jesus não te prometeu marido, Jesus não te prometeu mulher, Jesus não te prometeu dinheiro, Jesus não te prometeu nada disso. A única coisa que Jesus te prometeu, a salvação. Agora o restante é como ele falou em Mateus 6, versículo 33, meu irmão, creia. Viva. Agora a gente fica parado, simplesmente extenuado, cansado, buscando, se não tem condições e fica a situação pressa. Ei, viva liberto simplesmente do peso físico deste mundo. Seja exatamente tocado com a presença leve do amor do Senhor, de segurança, de provisão para a tua vida no mundo celestial, na área celestial, não aqui nessa terra, porque Jesus já disse, Paulo ensinando, olha, o Senhor Jesus já vos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não é aqui, está lá. E se está lá, eu preciso tomar posse. E se eu preciso tomar posse, eu tenho que sair desse mundo terreno, eu tenho que atingir as regiões celestiais. Atingindo as regiões celestiais, então vai manifestar-se na região física. Ei, xarabalabassori cantarabalas. E como que vai ser isso, meu irmão? Ah, queridão, lá na palavra de Deus diz que eu preciso estar sentado lá à destra do Pai, junto com Jesus. Efésios fala sobre isso, Efésios capítulo 2. Eu preciso entender, ei, aonde você está. Se você está preso aqui, não vai acontecer nada com você. Mas se você subir e estiver assentado com o Senhor, lá à destra do Pai, lá você vai receber orientação, lá você vai receber direção, lá você vai ser tocado, lá você vai ser fortalecido, lá você vai ter visão, lá você vai compreender, lá você vai ter certeza de tudo que vai acontecer aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você precisa entender o que é isso. Você precisa entender. Quando eu me movo na presença de Deus, é na pura confiança. Não importa o que alguém vai falar, não importa quem vai simplesmente ficar pensando a respeito de mim. Quando eu me arredo, sabe, quando eu me chego até aqui, eu não chego nesse lugar exatamente dentro de um cenário onde eu estou fazendo um social, onde eu vou encontrar alguém para matar a saudade, onde eu vou encontrar alguém para bater um papo, para ter uma comunhão, onde eu encontro alguém para ficar aqui dando risada. Que gostoso foi o culto, encontrei fulano, encontrei Beltrano, encontrei Ciclano. Mas o que Deus falou, o que Deus te ensinou? Ah, eu não sei, eu só sei que eu encontrei o irmão A, irmão B, irmão C, mas não muda nada a tua vida. Então quando eu entendo, quando eu chego na casa do Senhor, daquela porta para dentro, começou o culto, eu falo para os meus irmãos, não fale mais comigo, porque agora eu preciso me conectar no mundo celestial. Eu preciso me conectar com o trono do Pai. E conectado com o trono do Pai, eu vou entender tudo aquilo que Ele vai me ensinar. E não há nada que possa mudar a situação na qual eu possa estar vivendo, se não estiver conectado com o Senhor. Ei, meu irmão, Deus é suficiente sobre você. Deus é suficiente sobre a tua vida. Deus é suficiente para mudar a tua história. Deus é suficiente para mudar a tua situação toda ela. Experimenta começar a se mover como essa mulher fez. Que a síndrome de viuvez e abandono saia da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E já começa adorando ao Senhor, teu coração de adorador. Deus fala na sua palavra, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Que você possa fazer isso, não somente aqui, mas lá no lugar da tua casa, no meio das batalhas. Adore, exalte, glorifique, clame. Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu louvo o teu nome. Adora Ele, meu irmão.